E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer mais um vídeo de projetor e dessa vez a gente está trazendo o Iwate V10, um projetor muito interessante, principalmente se a gente pensa no seu preço, que é bem atrativo e abaixo dos seus principais concorrentes. Além disso, quando a gente estava olhando esse projetor, a gente entrou lá na loja que vendia ele e a gente viu muitos depoimentos de clientes que compraram ele e ficaram muito contentes com o resultado. Inclusive por isso que a gente resolveu comprar com o nosso próprio dinheiro aqui do canal esse projetor para trazer esse conteúdo para vocês, para mostrar se é uma boa opção ou não, pensando no custo-benefício. Nesse vídeo a gente vai tirar esse projetor da caixa, fazer um unboxing, mostrar para vocês um pouquinho do design, das principais conectividades e no final do vídeo a gente ainda vai ligar rapidinho para mostrar para vocês nossas primeiras impressões com ele em funcionamento. Lembrando também que em breve a gente pretende trazer uma análise mais completa desse projetor, então se vocês têm interesse de assistir esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que curiosidades, o que vocês querem ver desse projetor aqui para a gente trazer e responder as suas principais dúvidas nesse vídeo de análise mais completo. Além disso, se a gente vê que tem bastante like, a gente tenta acelerar a produção dessa análise, né? Testar melhor o projetor para trazer esse conteúdo para vocês. E aqui na descrição também eu vou deixar o link da loja onde a gente comprou esse projetor. É uma loja segura para você estar importando ele, dá uma olhadinha no preço atualizado. Lá também você consegue ver os depoimentos das pessoas que compraram, que como eu falei, as avaliações lá no site dos clientes que compraram esse produto são extremamente positivas. Então vamos agora aqui tirar esse projetor da caixa. Na caixa a gente não tem muitas informações, basicamente a gente tem um modelo aqui V10 e uma foto ali do projetor na parte da frente. Então vamos abrir aqui para a gente conseguir ver ele melhor. Vamos abrir aqui. Aqui dentro da caixa a gente consegue ver também que veio com essa proteção de isopor. E logo aqui a gente já consegue ver algumas coisas interessantes para mostrar para vocês. A primeira é que veio uma flanelinha aqui para a gente limpar a lente do projetor. É algo bem interessante, ainda mais se a gente pensar que é um projetor bem barato e projetores mais caros não costumam trazer algo assim. Então um cuidado bem interessante da fabricante aqui com o projetor. Além disso a gente tem um breve manual aqui com bastante ilustrações do que a gente pode fazer com o projetor. É tudo bem ilustrado para facilitar bastante aqui a nossa configuração, mas a princípio não tem muito segredo, é para ser bem simples mexer nesse projetor. Também veio aqui uma caixinha de acessórios, ó, a gente pode ver que provavelmente tem a fonte aqui, alguns cabos. Então vamos abrir aqui para dar uma olhada melhor. Ó, a gente tem vários cabos aqui para mostrar para vocês. Primeiro é o cabo de energia. Ó, esse aqui no modelo europeu, então a gente consegue usar nas nossas tomadas, né? Caso esteja lá para você selecionar algum tipo de plug, é interessante selecionar o modelo europeu que encaixa nas nossas tomadas. Também tem o cabo AV aqui com um adaptador para a gente conectar no projetor, caso você tenha algum dispositivo que ainda utilize esse tipo de conexão, né? O pino de 3 cores. Além disso, a gente também tem aqui um cabo HDMI, então vem bastante cabo na verdade, né? Para um projetor com um custo mais atrativo, então um cabo HDMI também. Além disso, a gente tem aqui o controle remoto. Vamos abrir aqui para vocês conseguirem dar uma olhada um pouco melhor. Então aqui a gente já tem o controle remoto, mostrando para vocês aqui, ó, mais de perto um pouquinho do controle remoto. A gente tem aqui a indicação da marca. Então, a princípio, como a gente consegue ver aqui, é um controle remoto bem prático para a gente controlar o projetor. Tem os principais botões, como as setinhas direcionais, botão OK, botão menu. Então, um controle bem simples para a gente estar mexendo aqui no projetor. Falando nele, vamos tirar ele daqui para vocês darem uma olhada melhor. Aqui a gente tem o projetor, ó, para vocês verem mais de perto, enquanto a gente tira um pouco essas caixas aqui da mesa. Então aqui a gente já tem um pouquinho do design desse projetor. Na parte frontal e na parte superior a gente tem aqui a indicação da marca. Na parte superior a gente também tem os principais botões aqui para vocês darem uma olhada. Ó, a gente tem as setinhas de navegação. Então se não quiser usar o controle remoto, a gente consegue fazer os comandos aqui diretamente no projetor. Na parte lateral a gente tem as principais conectividades desse projetor, que como a gente consegue ver aqui, são VGA, tem USB, HDMI, tem entrada para cartão de memória, além de ter o AV, né, que é aquele cabo de 3 cores que eu mostrei para vocês, que tem um adaptador que já acompanha. Além disso tem o P2 para conectar um fone de ouvido ou uma caixinha de som. Aqui na outra lateral basicamente a gente tem a entrada de energia, né, que também veio o cabo para a gente conectar. E aqui na parte superior a gente faz os ajustes, ó, de foco nessa primeira rodinha aqui.
E a gente também tem uma segunda rodinha que vai fazer o ajuste de Keystone, que para quem não sabe é aquele ajuste que a gente consegue, mesmo projetando a imagem um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, a gente consegue deixar a imagem certinha na parede, então é algo bem interessante. Além disso, na parte da frente e na parte de trás a gente tem o sensor do controle remoto, que é para facilitar, independente de onde você coloca o projetor, se você deixar em cima de uma mesa, se você pendurar ele no teto, então é para facilitar bastante essa parte também. Acho legal mostrar aqui que embaixo ele vem aqui com uma entrada para você conectar o projetor num tripé, se você preferir, ou num suporte de teto, daqueles bem simples mesmo, já consegue conectar. Além disso, ele tem essa rodinha aqui, ó, que eu acho bem interessante, que a gente consegue fazer isso aqui. Coloca o projetor e assim ele vai conseguir projetar uma imagem mais alta. Caso a sua mesa, por exemplo, não seja tão alta, a gente consegue posicionar o projetor um pouco mais para cima. Então, basicamente, como a gente consegue ver aqui, é um projetor que parece ser bem construído. Ele é bem leve também, caso você queira transportar o projetor. Já vem com alguns ajustes, como por exemplo o Keystone, que vai ajudar você a conseguir o melhor foco, ajustar certinho a projeção na sua parede. E agora a gente vai ligar ele rapidamente para passar as primeiras imagens desse projetor em funcionamento. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor, que é o iWatch V10 em funcionamento, para vocês terem um pouco de noção em relação à qualidade de imagem e as cores que esse projetor consegue nos entregar. Eu já assisti nesse projetor durante alguns minutos e observei alguns pontos que eu acho que são importantes passar para você que está pensando em comprar este modelo. Primeiro ponto é um ponto até que positivo, que é em relação ao foco. Ele consegue sim fazer um foco bem eficiente por toda a tela, principalmente se a gente comparar com outros projetores que a gente já testou aqui no canal da mesma faixa de preço. É claro que se a gente for comparar com projetores mais caros ou até projetores Full HD, a gente conseguiria ter um resultado de foco bem superior, mas dentro da sua faixa de preço ele consegue fazer sim um trabalho bem competente. Lembrando que essa imagem que vocês estão vendo está sendo projetada a aproximadamente 80 polegadas, mas eu já peguei o projetor e tentei afastar o máximo que eu podia aqui dentro do nosso estúdio, e eu observei que ele consegue sim fazer imagens superiores a 120 polegadas, que é o tamanho máximo que a gente tem aqui na nossa tela de projeção. Então sim, ele consegue fazer imagens bem grandes. Falando sobre a qualidade da imagem, sobre as cores que esse projetor consegue nos entregar, principalmente se a gente comparar com projetores da mesma faixa de preço, a gente consegue ver que ele consegue sim fazer um bom trabalho, ele consegue sim entregar umas imagens bem bonitas. É claro que se a gente comparar novamente com projetores mais caros, eu consegui observar aqui botando dois modelos lado a lado, sendo que um era o V10 e no lado dele o projetor HD mais caro que a gente tem aqui no momento, né, o melhor projetor HD que a gente tem no momento. Eu consigo sim observar que o projetor V10 não consegue reproduzir todas as cores, ele não tem uma gama de cores tão grande quanto outros projetores, então algumas cores não saem tão naturais ou tão realistas quanto deveriam no V10, mas são algumas cores em específica, principalmente, por exemplo, no marrom. Eu observei bastante isso, no tom de pele ou então no tom de terra também. A gente consegue observar que essas cores ele não consegue reproduzir com tanta realidade quanto outros projetores, só que quando a gente compara algumas outras cores como o azul, ele consegue fazer um trabalho bem competente. Um ponto também que eu acho legal já comentar é sobre o barulho que o projetor faz, porque eu percebi que ele faz um barulho na ventoinha que é um pouco mais alto que alguns outros projetores que a gente já testou aqui de mesma categoria. Parece aquele barulhinho que a gente tem quando um computador ou um notebook está trabalhando na potência máxima, rodando algum jogo ou renderizando algum projeto. Então a gente consegue sim ouvir esse barulhinho o tempo todo. Então a gente precisa aumentar um pouco mais o volume do conteúdo que você está assistindo, como por exemplo um filme, para não perceber tanto o barulho da ventoinha. Então esse é um ponto que eu acho muito importante comentar com vocês. O lado positivo de ter uma ventoinha que é um pouco mais potente é que o projetor acaba não esquentando tanto. Pelo menos eu toquei aqui agora no projetor, né? Tô tocando agora nele aqui e eu não consigo perceber ele tão quente. Então é um ponto que é negativo, mas ao mesmo tempo pode ser positivo, principalmente se você está numa região que seja muito quente, porque o sistema de resfriamento dele, de forma geral, é bem eficiente. Sobre o som do projetor, a gente pode dizer que ele é um som satisfatório. Ele não é um som com tanta qualidade, porque se a gente bota em volumes mais altos, ele acaba distorcendo um pouco, principalmente nos agudos. Eu observei que ele acaba distorcendo, e ele também não é um projetor que tem um som tão alto. Então se você colocar lá no volume 100,
que é o máximo, ele ainda assim não é tão alto quanto poderia ser, então é um som ok para a sua faixa de preço. Então a gente pode dizer que o som dele é apenas satisfatório aqui nesse modelo V10. Então esses foram os pontos que eu percebi logo de cara ao ligar o projetor. Eu já vou passar para vocês a minha conclusão, se eu acho que vale a pena ou não estar investindo nesse projetor. Lembrando, é claro, que essa aqui não é a nossa análise completa, a gente vai fazer mais testes com esse projetor, comparar com outros modelos da mesma faixa de preço. Essa aqui é só a nossa unboxing com uma conclusão, com umas primeiras impressões do que a gente já conseguiu observar depois de ter assistido durante alguns minutos do projetor. Inclusive, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo que vídeos vocês gostariam de ver com esse projetor aqui no canal, porque se tiver bastante like a gente vai tentar trazer mais rapidamente esses novos vídeos para vocês. Então vamos lá, aqui a gente tem um dos projetores de resolução HD mais baratos disponíveis no mercado. Isso pode ser um ponto bem interessante para quem não está querendo gastar tanto com um projetor, ou está querendo comprar o seu primeiro projetor, ou realmente não tem mais dinheiro para investir num aparelho como esse. Ele sim se torna uma opção bem interessante, porque se a gente comparasse com modelos mais caros de projetores, é claro que a gente consegue sim ter um resultado bem superior a esse projetor, porém dentro da sua categoria, dentro da sua faixa de preço, ele consegue sim entregar o que ele promete pelo seu preço. Agora, se você tem um pouco mais de dinheiro, quer gastar um pouco mais no projetor, existem sim alguns modelos mais interessantes que conseguem entregar uma melhor qualidade de imagem, uma melhor qualidade de som. Inclusive, alguns projetores de resolução HD já oferecem sistema operacional como o sistema Android, onde você consegue assistir aplicativos como YouTube e Netflix diretamente do projetor sem ter que conectar a nenhum dispositivo. Então isso depende muito da faixa de preço que você está disposto a investir. Inclusive, se você quer ter alguma ideia de outros projetores mais caros que conseguem sim entregar um resultado mais interessante, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso ranking de projetores, onde a gente vai colocando a avaliação de todos os projetores que a gente já testou em relação ao foco, em relação à qualidade de imagem, para vocês saberem quais são as melhores opções para se comprar. E se você quer realmente um projetor dessa faixa de preço, um projetor HD que tenha um custo mais acessível, eu também vou deixar o link da loja onde a gente comprou esse projetor na descrição do vídeo. É uma loja seguro, lembrando que é um produto importado e o nosso modelo em específico não foi taxado, mas sim existe essa possibilidade, então é bom deixar o aviso para vocês que poderia ser taxado esse projetor ao chegar aqui no Brasil. De forma geral seria isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!